Se fôssemos puxar o título de propriedade do planeta Terra, no grande cartório do universo, de quem seria o nome que constaria na escritura principal? Essa é uma excelente pergunta para começar. Né? Porque normalmente quando a gente pensa no conceito de propriedade, a imagem que vem à mente é extremamente burocrática e, digamos, entediante. Com certeza. A gente pensa logo naqueles calhamaços de papéis, processos. Sim, assinaturas com firma reconhecida no cartório, aquelas linhas imaginárias desenhadas no mapa dividindo o que é de um indivíduo e o que pertence ao vizinho. É algo muito terreno, muito frágil. É uma visão quase claustrofóbica, na verdade, baseada em limites físicos e legais que a própria humanidade precisou inventar. Exato, inventar simplesmente para manter um mínimo de ordem social. Nós delimitamos para tentar ter, sabe, algum controle. Mas o nosso mergulho de hoje vai fazer algo diferente. E se a gente der um passo gigante para trás? Gosto dessa ideia. Quando olhamos para a literatura antiga, mais especificamente para a riqueza da poesia hebraica, vemos o conceito de propriedade ser elevado a uma escala cósmica, tipo absoluta. De repente, aquelas pequenas linhas no nosso mapa desaparecem completamente. É uma mudança de perspectiva que chega a dar vertigem. Em vez de discutir quem é dono de um terreno no bairro, a discussão passa a ser sobre quem é o arquiteto fundamental, o proprietário irrefutável de tudo que existe, respira e ocupa espaço. Nossa, sim. E é com essa imagem monumental de tirar o fôlego que iniciamos a nossa exploração de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma nossa análise detalhada. É um prazer estar aqui de novo. Para quem nos ouve agora, eu quero começar este momento com muita alegria, pedindo que uma bênção divina recaia sobre o dia e a semana de cada pessoa que acompanha a transmissão, que haja paz profunda, clareza mental e muita inspiração nos dias que se seguem para todos os nossos ouvintes. Amém. Faço minhas essas palavras. Que seja um tempo de reflexão não apenas intelectual, mas que traga um proveito real para a vida de todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, o nosso foco nesta conversa é uma imersão profunda num texto milenar que, incrivelmente, continua ecoando através dos séculos com a mesma força. Estamos falando do Salmo 24. Um texto riquíssimo. Para garantir que estamos pisando em solo firme, utilizamos o texto bíblico da edição Nova Almeida Atualizada, a NAA, e vamos destrinchar essa leitura com os insights cirúrgicos do comentário bíblico do historiador e teólogo Allen P. Ross. O trabalho do Ross é fundamental para entender as nuances dessa passagem. Sem dúvida. A nossa missão aqui vai muito além de admirar a beleza poética desse salmo. Nós queremos entender o porquê dele existir, o seu contexto histórico fascinante e as exigências atemporais que ele joga no colo de qualquer ser humano, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Antes de falarmos sobre quem tem passe livre para se aproximar do divino, o texto precisa estabelecer a jurisdição do dono da casa. E o salmo começa logo com os dois pés na porta, com uma declaração de posse absoluta. O que é fascinante aqui é que não há nenhuma introdução sutil, não há um aquecimento. O autor não deixa margem para debate, votação ou recurso jurídico sobre quem dita as regras do universo. Ele já decreta logo de cara. Exatamente. O primeiro verso diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É o tal do título de propriedade universal que eu mencionei no início. Pois é. A lógica é simples e implacável. Se alguém é o dono legítimo e incontestável de uma casa, é essa pessoa que dita as regras. É o dono quem decide quem entra pela porta da frente, quem senta no sofá e como os convidados devem se comportar. Perfeito. O Criador dita as regras da criação. Mas o texto não diz apenas que ele é o dono porque, sei lá, achou a terra por aí perdida no espaço, certo? Não, de jeito nenhum. E é aí que a poesia ganha umas camadas bem profundas. No verso 2, o salmista constrói um contraste teológico espetacular para justificar essa propriedade. Ele diz: porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E para entender a gravidade do que isso significa, nós precisamos pensar como os antigos pensavam, voltando àquela cosmologia que a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1. Onde a terra firme é separada das águas. Exatamente. Para a mente antiga do Oriente Médio, o mar não era o lugar para passar as férias de verão, né? O mar representava o caos absoluto. Era assustador para eles. Sim, era indomável,
imprevisível, letal e, bom, cheio de criaturas desconhecidas. Então, quando o salmista diz que Deus fundou a terra firme sobre os mares, é a demonstração suprema de poder. Caramba, é verdade. É como dizer que o Criador construiu um arranha-céu inabalável em cima de um oceano turbulento. Ele pegou o caos e forjou a ordem. O domínio dele não é apenas legal, é estrutural. Ele sustenta a própria realidade. Essa imagem é fantástica. É um domínio sobre a estrutura física do mundo. Mas o que me impressiona nas nossas fontes é como essa ideia gigante, cósmica, não ficou presa numa redoma teológica lá do Antigo Testamento. Boa observação. Ela viajou no tempo e foi parar no meio de uma feira livre no Novo Testamento. Sim, séculos depois, nós vemos o apóstolo Paulo pegar essa exata cosmologia e usá-la para resolver um problema extremamente prático. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo está lidando com uma comunidade que estava, em pânico moral. Deixa eu ver se entendi o cenário. A cidade de Corinto era cheia de templos pagãos, certo? Era muito cheia. E muito do que era vendido no açougue da cidade ou na feira tinha sido sacrificado aos ídolos locais antes de ir para a prateleira. E os novos cristãos ficavam apavorados pensando: se eu comer esse bife no churrasco de domingo, eu estou pecando? Eu estou participando de um culto pagão? Perfeito, era exatamente esse o dilema que dividia vizinhos. E como Paulo resolve essa crise do churrasco? Ele não cria uma nova regra complexa. Ele puxa o Salmo 24. Que incrível! Ele cita: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude." O que Paulo está dizendo é: olhem, Deus é o dono do bezerro, do pasto, do universo inteiro. O ídolo não é dono de nada. O Criador originou todas as coisas boas. Então ele libera o pessoal do peso na consciência. Exato. Ele libera os crentes para comerem sem peso na consciência porque tudo pertence genuinamente a Deus. É a aplicação de uma verdade sobre a fundação do universo diretamente no prato de comida de um trabalhador em Corinto. Isso é brilhante. Transforma a poesia num negócio super prático. Mas essa transição lógica nos empurra para um dilema formidável. Se Deus é o dono do planeta inteiro, da galáxia inteira, isso significa que todo lugar é dele? Contudo, a narrativa do Salmo afunila de forma dramática. Afunila bastante. O foco sai do cosmos e vai para uma montanha muito específica e para uma questão quase desconfortavelmente íntima. O verso 3 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A pergunta de ouro. E aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo e trazer um questionamento crítico. Fique à vontade. Lendo sobre o mundo antigo, a impressão que dá é que frequentar o templo em Jerusalém era quase que bater cartão. Era o centro do calendário nacional, das festas, da economia. Então, se o templo estava lá, de portas abertas para o povo, ir ao santuário não era um hábito garantido. Como assim? Tipo, qualquer peregrino que fizesse a caminhada, comprasse um animal para o sacrifício e cruzasse o portão, não recebia a bênção automaticamente. O acesso não era livre para quem seguisse a burocracia religiosa. Isso levanta uma questão importante, talvez a ilusão mais perigosa que qualquer grupo religioso possa ter. E o comentário de Allen P. Ross destrói essa ideia. A resposta curta é um retumbante não. 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 Havia uma crença popular, uma espécie de superstição, de que o simples fato de estar dentro dos muros do templo funcionava como um campo de força. Sabe, um escudo mágico. Mas os profetas e os salmistas passavam a vida combatendo isso. Nossa, imagina a frustração deles. Muita. A mera presença física no santuário não garantia bênção alguma e certamente não enganava o dono da casa sobre quem o adorador realmente era. Ou seja, o que estamos vendo aqui é a diferença brutal entre estar presente no lugar certo e estar no lugar certo com a postura interna correta. É como ter o nome na lista VIP da festa, mas ser barrado na porta porque a roupa não condiz com o evento. Excelente analogia. E o verso 4 impõe os critérios do segurança cósmico na entrada. Ele lista condições inegociáveis. A primeira delas é ter mãos limpas. O que isso quer dizer de verdade? Não estão falando de usar álcool em gel espiritual antes de entrar, certo? De forma alguma. Vai anos-luz além dos rituais litúrgicos de lavagem com água.
O termo em hebraico para limpo carrega o peso de inocente ou isento de culpa. Ah, entendi. As mãos, na literatura bíblica, são os instrumentos da ação. Elas executam o que a pessoa decide fazer. Portanto, ter mãos limpas é ter práticas e negócios éticos na segunda-feira de manhã. Tipo a conduta no dia a dia mesmo. Sim, como o indivíduo tratou o funcionário dele, ele usou pesos falsos na balança da loja para enganar os clientes, ele oprimiu a viúva ou o órfão. A ética social é o pré-requisito irrenunciável para a adoração genuína. A verdadeira espiritualidade, segundo o Salmo, é impossível sem justiça social e relacional. Isso muda tudo, porque tira o peso só do domingo e joga no resto da semana inteira. Exatamente. Mas a segunda condição aperta ainda mais o cerco. Ele pede coração puro. Se as mãos representam o que os vizinhos e os clientes veem, o coração é a nossa sala de comando trancada, onde ninguém entra. Precisamente. O coração puro foca nas motivações, naquelas engrenagens ocultas da alma. O indivíduo pode até agir corretamente por fora, manter as aparências com as mãos, mas fazer isso apenas para ganhar aplausos ou manipular os outros. O famoso falso moralismo. Pois é, o salmista corta isso pela raiz. O texto especifica que o coração puro pertence àquele que não entrega sua alma à falsidade, que não faz juramentos com a intenção oculta de quebrar a promessa. E o comentário de Rosa enfatiza um ponto crucial. Qual? O coração puro é aquele que é leal a Deus e não se divide com ídolos. A idolatria, que era uma tentação constante na época, envenena o coração porque divide a lealdade. O alinhamento exigido é impressionante. É tolerância zero para a vida dupla. Não há espaço para o personagem, para a máscara. As ações visíveis precisam ser o reflexo exato das intenções invisíveis. Exato. Tem que haver integridade total. E lendo as nossas fontes, tem um detalhe que liga isso a um dos momentos mais famosos da história cristã, não é? Um detalhe de tradução. É um daqueles momentos em que a história nos entrega um presente. Quando os estudiosos de Alexandria, muitos séculos antes de Cristo, traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, a famosa versão chamada Septuaginta, que foi fundamental para pavimentar a comunicação no Novo Testamento, eles escolheram um termo grego muito específico para traduzir puro de coração neste Salmo 24. E séculos depois, esse é exatamente o mesmo termo, a mesma raiz, que Jesus utiliza na mais famosa de suas pregações. No Sermão do Monte. Sim. A sexta bem-aventurança, registrada em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus não estava inventando um conceito do zero. Ele estava resgatando e elevando a essência do Salmo 24. A promessa antiga era: quem tem coração puro sobe o monte. A promessa de Jesus é: quem tem coração puro verá a própria face de Deus. Uau! Isso amarra a narrativa bíblica de forma irretocável. Mas logo após detalhar essa checagem rigorosa de caráter dos adoradores, o Salmo dá uma guinada vertiginosa. A câmera sai do microscópio que analisava as intenções humanas e vai para uma tomada panorâmica épica. É uma transição fantástica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Peço que quem nos ouve agora feche os olhos por um segundo e imagine uma cena intensamente cinematográfica. Vamos visualizar. Há uma poeira no ar, um calor escaldante do Oriente Médio. Dá para ouvir os gritos ensurdecedores de uma multidão se aproximando, o som pesado de tambores, o toque agudo de trompetas feitas de chifre de carneiro. É a maior festa de rua que Jerusalém já viu. É impossível capturar a essência da segunda metade do Salmo 24 sem essa visualização. Nós precisamos entender o evento histórico que motivou essa trilha sonora. Embora os arqueólogos não possam assinar um documento comprovando a data exata, a evidência interna e a tradição dos especialistas mais respeitados convergem para um dos momentos políticos e religiosos mais tensos e importantes da história de Israel. O relato épico, lá do segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a chegada da Arca da Aliança à nova capital de Davi, Jerusalém. Exato. E precisamos lembrar do porquê esse evento ser tão carregado de tensão. A Arca da Aliança não era apenas, um baú dourado bonito com anjos esculpidos em cima guardando as tábuas de Moisés.
A arca representava o estrado dos pés de Deus. Era o local de concentração máxima da santidade divina na Terra. E lidar com essa santidade não era brincadeira, né? As fontes históricas nos lembram do incidente terrível com Uzá, certo? Durante esse mesmo transporte da arca, os bois tropeçaram, a arca balançou e um homem chamado Uzá esticou a mão para segurá-la. E ele caiu morto ali mesmo. Instantaneamente, porque ele tocou no sagrado com mãos comuns, com uma familiaridade desrespeitosa. Isso nos ajuda a entender de forma visceral todo o papo anterior sobre mãos limpas e coração puro. Com certeza. Não era uma metáfora fofa, era uma questão de sobrevivência. Se o próprio Rei da Glória está entrando na cidade, o ambiente precisa estar à altura da santidade que ele carrega. Se conectarmos isso a um quadro mais amplo, percebemos por que a poesia que vem a seguir é tão grandiosa. No verso 7, um clamor soa para as muralhas da cidade. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que imagem forte! Pense na arquitetura militar antiga. As portas das fortalezas eram projetadas para serem pesadas e muitas vezes baixas, exatamente para impedir a entrada rápida de cavalarias inimigas e exércitos. Elas eram feitas para manter o perigo do lado de fora, e portas não têm cabeças para levantar. É uma personificação genial. O que o salmista está proclamando é que essas antigas estruturas de pedra são insuficientes. Elas precisam tentar o impossível, precisam se esticar, precisam se fazer maiores, porque quem está chegando é formidável demais. Uau! A glória desse rei é tão massiva que a arquitetura humana, por mais imponente que seja, precisa se contorcer e se curvar para deixá-lo passar. Caramba! E aí ocorre aquela dinâmica que eu acho espetacular, o clássico formato de chamar de resposta. Vamos imaginar os guardas lá no topo da muralha, os tais seguranças cósmicos que a gente comentou, olhando para baixo, vendo a arca brilhar ao sol, a multidão e o rei Davi dançando, e eles gritam lá de cima como um protocolo de segurança a pergunta do verso 8. Quem é o Rei da Glória? E a resposta irrompe lá de baixo, vinda da multidão e dos sacerdotes, como um trovão. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E como se para garantir que o universo inteiro ouviu, os versos 9 e 10 repetem o processo inteiro. Repetem tudo? Sido. Novamente a ordem para as portas se abrirem, novamente a pergunta lá do muro, e a resposta final, definitiva, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Essa repetição não é só para alongar a música e dar tempo da procissão mandar, não é? Forma alguma. Na poesia hebraica, a repetição é o marcador de texto teológico. É o negrito e o sublinhado daquela época. Ah, interessante. Ao repetir, o texto finca no chão a estaca da verdade central de que Yahweh é o monarca supremo e invencível. E junta as duas partes do salmo. O Senhor dos Exércitos entra em Jerusalém, mas ele só tem comunhão real com quem tem as mãos e o coração limpos. O rei se aproxima, mas só a integridade permite que o ser humano sobreviva e desfrute dessa presença. Então, o que tudo isso significa? Ao olharmos para esse mosaico completo, percebemos que não lemos apenas uma rima antiga. Lemos uma jornada incrivelmente bem estruturada. O texto começa lá em cima, no nível macro. Deus é o dono e arquiteto de tudo o que existe, desde os mares caóticos até o ar que respiramos. Depois, a jornada desce numa verticalidade assustadora para o nível mais micro e íntimo que se possa imaginar. A ética, o que as pessoas fazem com as mãos na segunda-feira e as motivações escondidas dentro do coração. E culmina em uma festa estrondosa de celebração, com as portas da cidade se abrindo para a presença invencível do Criador. Sim, é um lembrete contundente de que a majestade de Deus no cosmos não o torna distante ou indiferente à nossa conduta. Na verdade, é justamente por ele ser o soberano absoluto que as nossas ações diárias importam tanto. Muito bem colocado. E para encerrarmos a nossa exploração de hoje, as diretrizes da nossa missão exigem que deixemos uma provocação final, algo para que quem nos ouve possa mastigar ao longo da semana.
E eu sei que tem um detalhe linguístico incrível sobre essa chegada do Rei da Glória. Tem sim, e é profundamente desafiador. Durante toda essa reta final do Salmo, repete-se a palavra glória, o Rei da Glória. No hebraico original, a palavra usada para glória é kavod. Kavod. Isso. E a raiz etimológica de kavod não significa apenas algo brilhante ou cintilante. Significa peso, gravidade, algo maciço e substancial. Ou seja, a glória de Deus é pesada. Exatamente. Em contraste absoluto com a nossa cultura moderna, que é cada vez mais leve, superficial, voltada por entretenimento rápido, para os vídeos de poucos segundos, para opiniões que mudam com o vento. É verdade. Tudo na nossa era digital é volátil. Carece de substância. E o pensamento que fica é: como nós lidamos com o kavod, com o peso esmagador da presença de um Deus que exige ética real e motivações puras, vivendo em uma cultura que valoriza apenas o que é leve e descartável? Nossa, é uma reflexão em tanto. Será que estamos dando o peso devido às nossas ações, às nossas palavras e, principalmente, ao Criador que sustenta o chão em que pisamos? Que contraste poderoso! O peso da glória divina batendo de frente com a leveza das nossas desculpas diárias. É, sem dúvida, um material valioso para refletirmos, revermos as nossas próprias prioridades e recalcularmos o alinhamento entre as nossas ações visíveis e as nossas motivações ocultas. Foi um privilégio imenso caminhar por esses versos antigos e descobrir que eles têm tanto a dizer sobre a nossa rotina atual. O privilégio foi todo meu de participar dessa conversa. Agradeço imensamente a companhia de quem reservou este tempo para estar conosco durante toda essa exploração. Que Deus abençoe todos os ouvintes.